Olá, mulheres de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma manhã de devocional, mais uma manhã na presença de Deus. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus porque você fez uma escolha de estar aqui para se encher da presença do Senhor. E você que talvez tenha chegado pela primeira vez aqui nesse devocional, acredite, não foi por acaso. O Senhor quer falar com você neste dia, amém? Mulheres, a palavra de hoje se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 19, que diz: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quem me acompanha aqui sabe que na última semana passada, em um dos devocionais, eu falei a respeito de como não vale a pena nós gastarmos a nossa energia, nós nos trocarmos com pessoas que muitas vezes são usadas por Satanás para nos desanimar, para nos confrontar. Lembra que eu falei que tinham pessoas que estavam sendo confrontadas, afrontadas, por alguém, até mesmo no local de trabalho, e eu recebi muitos retornos de vocês, de que não só do trabalho, mas em outras áreas da vida. Enfim, vi que foi uma palavra pontual e o Senhor falou com muitas aqui. E naquele dia eu aconselhei vocês, mulheres, a não se desgastar, a muitas vezes silenciar e deixar Deus falar, não é verdade? E é tão interessante que aquilo que nós pregamos, nós precisamos viver. E eu sou uma pessoa que me cobro bastante em não ser hipócrita. Eu sempre peço ao Senhor, meu Deus, me ajude a não pregar algo tão bonito, tão belo muitas vezes, que chama a atenção, mas que entre quatro paredes ou quando as meninas do devocional não me veem, eu fazer diferente. E às vezes parece que o Senhor coloca uma oportunidade só para que a gente tenha a oportunidade de praticar aquilo. E aí eu gostaria de compartilhar a minha experiência com vocês. Eu preguei para vocês e aquilo que eu preguei, porque a palavra não volta vazia, serviu para mim mesma. Depois daquele dia, esses dias, recentemente, Satanás ele levantou duas pessoas para me confrontar, para me afrontar, na verdade. Eu não vou detalhar a situação, mas duas pessoas que se meteram onde não deviam, onde não cabiam, onde não foram convidadas, se meteram em algo da minha vida. São pessoas que não são do meu convívio, são pessoas que eu não dou intimidade, eu não dou brecha. Mas Satanás, ele buscou uma brecha e ele tentou usar essas duas pessoas. E eu lembro para vocês que eu falei que quando essas pessoas elas são usadas, não são elas que são os nossos inimigos. Satanás é nosso inimigo, e ainda que carne e sangue não seja nosso inimigo, Satanás vai usar carne e sangue para nos afrontar. Vocês lembram? Eu falei disso. Então, duas pessoas falaram algumas coisas a respeito de mim, do meu marido, se meteram na construção da nossa casa, falaram que não devia, inveja, incômodo. Eu não gosto de falar que sou invejada, eu detesto isso. De, fulano me inveja, fulano quer ser eu. Às vezes as pessoas elas têm prazer em dizer isso. Na é verdade, eu não gosto. Se você é uma pessoa, mulher, que, eu sou invejada, todo mundo quer ter o que eu tenho, não sinta prazer nisso. Evite falar isso. Mas eu vejo que quando uma pessoa, ela muitas vezes faz algo do tipo que fizeram comigo, é inveja. E inveja, amados, não é simplesmente se entristecer porque a pessoa faz, a pessoa tem, a pessoa vive, a pessoa consegue e ela não. A inveja muitas vezes é o simples sentimento de não conseguir se alegrar porque o outro está conseguindo viver algo. Em relação a tudo isso, para resumir, eu me senti furiosa com aquilo. Nós saímos do espírito e nós entramos na carne porque isso é do ser humano. E quando eu soube daquilo que me contaram, eu e meu marido, nós ficamos assim, enraivados, assim, furiosos. E nós ficamos dizendo, amanhã nós vamos pegar elas. Amanhã a gente vai falar, amanhã a gente vai confrontar, amanhã a gente vai dizer. A gente vai dizer isso, a gente vai dizer aquilo, sabe? E aí, eu vim para a igreja com aquele sentimento. Quando eu ver aquela pessoa amanhã, eu vou falar. Sabe, aquela raiva, aquele descarrego da raiva que talvez você já tenha planejado. Talvez você esteja planejando pegar alguém. Talvez você esteja planejando dizer umas poucas e boas a alguém. E talvez ela mereça ouvir. Mas você não merece descer o nível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, mulheres, o Espírito Santo me pegou.
O Espírito Santo disse assim: Jéssica, não vale a pena. Não vale a pena você fazer isso, Jéssica. Sabe por quê? Porque não é sobre você. Quando essas pessoas elas entraram onde elas não eram chamadas, elas falaram que não devia, elas trouxeram a opinião delas sem ser questionadas, elas agiram dessa forma de má fé, não é sobre você. Não é sobre o que você está construindo. Não tem nada a ver com você. É você ou qualquer outra pessoa. Não é sobre você, é sobre elas. São sobre elas. Porque não há uma resposta melhor do que você ver. Observa a vida da pessoa. São pessoas infelizes. São pessoas que têm a vida encruada. São pessoas que não estão conseguindo construir nada, seja materialmente, fisicamente, espiritualmente. Olha para a vida em si delas, infelizmente. Já dá uma resposta. Então, Jéssica, deixa eu falar por ti. O Senhor me falou. Acredita, mulheres? E aí eu comecei a me lembrar do que eu havia pregado para vocês. Eu disse às meninas que elas tinham que silenciar. Eu disse às meninas que elas não se rebaixassem quando Satanás levantasse alguém para confrontar elas. Afrontar, na verdade. Eu falei tudo isso para elas. Eu falei que não valia a pena o desgaste. Eu falei que quando nós brigamos com o porco, nós nos sujamos. Lembra do exemplo que eu dei? E aí eu disse, não vale a pena. Só que o Espírito Santo ministrou em mim e eu não falei para o meu marido. Então eu ia orar para que meu marido também no outro dia amanhecesse calmo e não fosse atrás de satisfação. Mas vejam, mulheres, que o Espírito Santo trabalha de uma forma tão perfeita que quando nós entramos no carro, meu marido disse assim, eu não falei nada. Meu marido disse assim, amor, sabe aquela história que nós conversamos mais cedo e que nós íamos amanhã pegar fulana e ciclana? Nós não vamos fazer isso, eu não vou fazer isso, amor. Não vale a pena, vamos entregar nas mãos de Deus. E eu disse, eita glória, Deus falou mesmo comigo. Então, mulheres, eu só venho aqui para confirmar o que foi falado na semana passada. Deixa Deus falar por ti. Olha o que a Bíblia diz aqui onde nós lemos, lá em Romanos capítulo 12, versículo 19. Amados, nunca procurem se vingar, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei. O Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. E aquilo que fazem conosco, de que nós não merecemos, aqueles que são levantados por Satanás em nossa vida, aquilo que as pessoas agem de má fé conosco, Deus vai cobrar delas. Que elas se arrependam, que elas alcancem misericórdia, que elas encontrem a luz. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar. Mas Deus, entrega nas mãos de Deus. Ah, não vou entregar nas mãos de Deus não, porque Deus não vai fazer nada. Como assim Deus não vai fazer nada? A palavra aqui em Romanos, em outras palavras, diz, sabe o quê? Não sujem as mãos de vocês. Não pequem retribuindo o mal com o mal. Nós devemos pagar o mal com o bem. Não, Jéssica, não é assim. O mundo, ele nos ensina que é feio demais. É fraqueza você se calar. É fraqueza você fazer o que a Bíblia diz lá em Mateus, que se te esbofetearem de um lado, você deve entregar a outra face. Isso para o mundo é fraqueza, mas no Espírito, nos padrões celestes, isso representa força, isso representa que você é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, isso representa que você tem domínio próprio e é guiada pela mão do Senhor. E mulher, aquela que se cala confiando na justiça de Deus, aquela que se cala confiando que Deus ele fala por nós, saiba que a resposta virá. Amém? E Deus fala por nós e Ele fala no tempo certo. E quando Ele fala, Ele faz, é perfeito. Então não se troque, não desça o nível. Não faça a vontade de Satanás, que é esbravejar, gritar, entrar na briga, na contenda, na divisão, fazer igual, pagar na mesma moeda, querer sair por cima e não por baixo. Deixa quem quiser fazer, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser achar que está se saindo bem e acabando com você. Silencia e saiba que Deus é contigo. Sinta a paz de Deus no seu coração, de entender que Deus está no controle de tudo, de saber que a última palavra vem do Senhor, não do homem.
de saber que aquele que está conosco não dorme, de saber que aquele a qual nós servimos não nos abandona, de saber que aquele que está conosco, ele não vai nos abandonar, ele não nos deixa e ele não vai deixar com que nós sejamos humilhados. O único que pode nos humilhar e nos abater é ele próprio, se ele quiser, se estiver dentro dos propósitos dele. Mas outro não tem o direito de fazer com nós. Ninguém toca no ungido do Senhor, ninguém mexe com o Filho de Deus. Ai daquele que se meter com o Filho de Deus, com uma serva do Senhor. Se você é mulher, uma mulher que busca ser temente a Deus, você busca viver na vontade do Senhor, você erra, você peca, mas você se arrepende, você todos os dias ali está tentando ser melhor para Deus, Deus é contigo. E nenhuma arma forjada do inimigo contra ti prosperará. E não são os levantes de Satanás usando pessoas sem temor a Deus que vão nos destruir. Então te cala, silencia, entrega ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Então não planeje vingança. Se você estava nos planos de fazer assim e assado com quem te feriu, eu vou falar daquele jeito, eu vou fazer desse jeito, eu vou pagar na mesma moeda, ela vai me pagar. Caia por terra agora todo o seu desejo de vingança, que a sua mágoa seja sarada em nome de Jesus. Agora você diga, eu entrego nas mãos do Senhor. Amém? A melhor resposta é uma vida blindada pelas mãos de Deus. Amém, mulher? Abra mão desse rancor, dessa mágoa, dessa sede de vingança. Confia no Senhor, porque Ele sabe o que faz. E ore pelos seus inimigos. Ore pelas pessoas que são levantadas por Satanás. Ore pelas pessoas que te afrontam. Ore por elas, para que elas encontrem a luz. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. E eu quero te convidar aqui que você comente. Eu sou uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus e que confia na resposta do Senhor. E se você está sendo afrontada, declare aqui, eu vou me calar, porque quem falará por mim é Deus. Amém? Tome isso como verdade na sua vida. Deus te abençoe, mulher. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é grande, o Senhor é bom. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros e nos ajuda a melhorar. Toma-nos em nossas mãos, em tuas mãos, Senhor Deus, nos capacita, nos fortalece, nos livra de todo mal, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe. Obrigado por esse dia, pela tua presença, pelo teu mover e pelo teu poder. Enche as nossas vidas com teu Espírito Santo. Nos faça mulheres cheias de ti, Jesus. Nos encoraje a viver pelos padrões celestes e não terrenos. O mundo nos ensina de uma maneira, Pai, mas que nós venhamos viver conforme a tua vontade, conforme aquilo que te honra, aquilo que te glorifica, Senhor Jesus. Que nós não venhamos descer o nível, mas nós venhamos ser mulheres cada dia mais cheias do Espírito Santo. Capacita aqui a mulheres a silenciar quando quer gritar. Capacita aqui, Senhor, as mulheres a silenciar e esperar no Senhor quando a vontade é de cobrar, é de esbravejar. Deus, eu oro que o Senhor visite, que o Senhor liberte, que o Senhor capacite, que o Senhor proteja, que o Senhor visite a casa, a vida, todas as áreas, emocional, física, espiritual, mental, emocional. Jesus, que o Senhor visite, que o Senhor liberte, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, Pai, o que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, mulher. Fica com essa palavra, reflita sobre tudo aquilo que você ouviu e até amanhã, se Deus quiser.